naquele podcast que a gente conversou sobre a sua relação com a comida. Eu repostei aquilo no meu Instagram. O que teve de gente comentando sobre aquilo, no meu porque também realmente... acho que foi o que mais... porque aí você para pra pensar, puxa vida, qual que é a minha relação com a comida? Eu tô comendo pra nutrir o meu corpo ou eu tô comendo pra desabafar, pra de alguma maneira suprimir pensar, algum né? sentimento? E aí você pensa e fala, meu Deus do céu, E uma que coisa doideira. que eu acho, né, que deve acontecer pensando nisso é que deve ter muita gente que se restringe tanto e que na gravidez não tem medo desse julgamento do corpo e vou comer que eu tô grávida, né? Que é um momento perigoso, né? É um momento perigoso porque você não tem mais esse padrão estético, né? Que a gente conversou tanto no outro podcast. Porque Exato. Você tá grávida, né? Você tem essa liberdade. Essa liberdade. Né? Só que aí você tá ali gerando uma outra vida que depende muito daquilo que você vai ingerir. Sim. Então precisa ficar muito atento mesmo, né? Sim. E é interessante a gente falar também agora um pouquinho da amamentação, né? Lembrar que essa mãe às vezes tem super cuidado no pré e no pós, durante. E aí no pós acaba deixando um pouco a suplementação de lado ou até mesmo a alimentação. A amamentação é muito interessante e até tem algumas perguntas nesse sentido, porque a gente escuta muito falar que o leite materno ele carrega muitas coisas ainda daquilo que a mãe come ou do hábito de vida dessa mãe. Tanto que a orientação é que ela continue sem beber álcool, continue sem fumar se a mãe é fumante, enfim. Porque muita coisa pode ser passado para a criança pelo até medicamento, né? Que entra naqueles 1.100 dias que a gente falou. Exato. Né? Os 2 anos de amamentação que são preconizados, eles entram nisso. Vamos trazer para o pessoal entender o que pode ser passado ali pelo leite. Qual que é o contato que a mãe ainda consegue levar até a criança? Praticamente tudo. Tudo. E assim, a gente a areola mamária, ela é super inteligente, assim. Então, a gente consegue detectar mais as necessidades do bebê. E o leite materno, ele é super nutritivo. E é importante a gente falar que na amamentação, os níveis de proteína, lipídio, vitamina D, cálcio e ferro, eles são super importantes para o bebê. Então, a gente citou um pouquinho os nutrientes importantes pré-concepção e agora falando na amamentação. Então, é importante, de novo, a gente ter um controle da dieta, né, do controle dos macronutrientes e micronutrientes. O ômega 3 também aparece como um suplemento importante, uma gordura importante, ajudando na função tanto de retina quanto cerebral, né? Porque se a gente for parar para pensar, até então a gente estava muito preocupado com a nutrição dessa mãe, porque ela estava alimentando o filho dela através do cordão umbilical, lá dentro da barriga da mamãe. Agora você passa a alimentar o seu filho do lado de fora do teu corpo. Então esse leite continua sendo alimento. Por isso que a mãe também tem que estar muito bem nutrida para que esse primeiro alimento que a criança vai ter contato seja um alimento muito mais saudável e que ajude ela a continuar se desenvolvendo. Com certeza. Quando a gente fala no ômega 3, por exemplo, que eu falei desse desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, que é algo super importante, né? E que nessa fase da vida está muito aguçado, ela precisa muito disso porque ela está desenvolvendo, Exato. Né? E agora a gente tá falando tanto assim do bebê, mas pra mãe também, né? Eu escuto muito relato de queda de cabelo pós-parto, mas claro que tem o eflúvio telógeno que acontece na pós-gestação e tudo mais. A gente pede pra Flávia falar aqui um pouquinho no próximo sobre esse tema. Mas também é muito frequente a anemia ferropriva, né? Anemia por falta de ferro, causar a queda de cabelo, que é bastante comum em mães. E às vezes pode ser por isso, por alguma falta ou de alimento ou de suplemento.